Amigos internautas, estamos aqui gravando novamente um vídeo, continuando a tratar dos assuntos ligados ao futebol e temas correlatos. Hoje nós vamos fazer uma espécie de uma continuidade do vídeo anterior. No último vídeo nós tratamos da crise econômica, da situação financeira dos clubes, inclusive dos grandes clubes brasileiros, que começou o ano passado e que promete se agravar este ano, tornando a vida dos times de futebol uma situação muito delicada ao longo de todo o ano de 2018. Fica a pergunta, algumas pessoas me perguntaram, mas qual é a origem dessa crise? A crise veio agora. Na verdade, a crise não é atual. O futebol brasileiro, nos últimos 17, 18, 19 anos, vivia uma crise constante. E a origem disso é a forma pela qual os clubes se organizam. O futebol brasileiro se organiza sob o sistema de clubes, ou pela forma do clubismo. Esse foi o sistema que surgiu na Inglaterra no século XIX. Os clubes se organizaram como agremiações de pessoas que se juntavam com uma finalidade comum, a prática do desporto. Ou se agregavam a clubes que já existiam e dentro desses clubes se criava o futebol. Essa não é a única, mas é a regra, é a forma mais comum, foi a forma mais comum do surgimento do futebol. Quando o futebol vem para o Brasil, no final do século XIX, 1896, 1897, ele traz também este tipo de organização, ele imita a organização que se dá na Inglaterra. Então, entre 1900, um pouquinho antes de 1900, até por volta de 1930, 1940, se formam quase todos os grandes clubes brasileiros. Todos eles exatamente da mesma forma. Organização de pessoas em torno de um objetivo comum, a prática desportiva. Ou, se a gente for falar em termos jurídicos, eles se organizam como entidades ou associações sem fins lucrativos. Esse modelo prevaleceu na Europa até a década de 90 do século passado, até 1990. Por quê? Em 1990 começa o movimento pelo fim do passe. E em meados da década de 90 se aprova a Lei Bosman, que põe fim ao passe em todo o território europeu. A partir de então, os clubes começam a se reorganizar e buscar novas formas de financiamento. Por quê? O passe era, tanto na Europa quanto aqui, a grande forma de financiamento dos clubes. Os clubes se mantinham a partir da compra e da venda de jogadores. Então eles formavam jogadores, desenvolviam esses jogadores e os vendiam. Funcionou durante mais de um século. Mas o modelo se esgotou com o fim do passe na Europa. Os clubes europeus se converteram em empresas, ou melhor, criaram a parte que cuida do futebol, se converteu em empresa, com uma diretoria, e essa diretoria passou a responder perante os associados do clube e perante a legislação, responder civilmente e criminalmente pelos problemas dos clubes. Então, antes de mais nada, você criou uma gestão responsável. Isso é o que faz, a partir dos anos 90, a grande explosão do futebol europeu. Esse futebol que a gente assiste hoje, especialmente futebol inglês e alemão, os futebol são onde o esporte é mais rico na Europa.
O Brasil acompanha esse movimento internacional de modernização das relações do futebol e em 1998, 4 ou 5 anos depois da aprovação da Lei Bosman e do fim do passe na Europa, é aprovada a Lei Pelé, Lei 9.615, em 98, que extingue o passe. Então, os clubes passam a ter que buscar novas formas de financiamento. O que aconteceu aqui? Os clubes passaram a depender quase que exclusivamente das transmissões, das vendas dos jogos para a televisão e não puderam mais ter a renda da venda dos jogadores. Mas a lei não fechou totalmente a porta, muito pelo contrário, a lei abriu uma solução muito grande, que era a obrigatoriedade que os clubes que tivessem times de futebol criassem uma empresa para administrar e gerir o futebol profissional. Qual era o objetivo disso? Fazer com que esse clube conseguisse buscar parcerias, financiamentos e atuar enquanto uma empresa, com responsabilização dos seus dirigentes, com responsabilização dos seus presidentes. O artigo 27 da Lei Pelé dizia: todo clube que tiver futebol profissional deverá criar uma empresa para administrá-lo. Adivinhem qual foi o primeiro artigo da Lei Pelé ao ser revogado, a ser modificado no ano 2000 por atuação da bancada da bola, na época comandada pelo deputado Eurico Miranda, que também era presidente do Vasco. Exatamente o artigo 27. Então, aquilo que era obrigatório que as empresas virassem, que os clubes de futebol, a parte de futebol profissional virasse empresa, foi extinto. Tornou-se optativa. Desses, pouquíssimos clubes no Brasil viraram empresas. A sua grande maioria se manteve enquanto associação civil sem fins lucrativos, o futebol dentro da parte clubística. Qual é o problema disso? O problema é que esta estrutura de clube, onde você tem um conselho fiscal, onde qualquer decisão tem que ser aprovada por 50, 60, 100 pessoas, ele engessa o clube, ele inviabiliza o sistema de parcerias, ele inviabiliza que o clube obtenha financiamentos e consiga ter uma vida econômica sólida e própria, independente da parte social. De 2000 para cá, nós vimos diversas tentativas de aproximação e de criação de parcerias. O Corinthians, vocês devem lembrar, o Corinthians e o Cruzeiro tentaram parceria com a Rikstate e Fürst, não deu certo. O Corinthians novamente tentou uma parceria com o Banco Excel, idem. Novamente o Corinthians tentou uma parceria com o MSI, que chegou a trazer jogadores, como o Tevez, por exemplo, e que também não foi para frente. O Santos e a Unicor foram parcerias que aparentemente pareciam dar certo, mas que morreram. Palmeiras e Parmalat, uma outra parceria que se tornou famosa, mas que também não teve sucesso. O Sport Clube Bahia e o Banco Opportunity. O Vasco da Gama com o Bank of America. Flamengo e o Grêmio com a ISL, International Sport License. Foram várias tentativas e nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo porque havia uma colisão constante entre o clube, todo o seu corpo de associados,
e o parceiro. Parceiros que buscavam investir, que tentavam investir e que, se eles estivessem com uma empresa, lidando diretamente com uma empresa, poderia vir a se tornar uma parceria de sucesso. Lamentavelmente, o Brasil manteve a mesma estrutura que de 100 anos atrás. Estrutura que já não existe mais na Europa. Essa não é a única, mas é uma das razões pelas quais o futebol brasileiro se encontra na situação que está. Por hoje é só. Quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar no vídeo, pode mandar via e-mail. Quem gostou, curta. Quem quiser receber outros vídeos, inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo.